dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora é hora de estudar. Vamos lá, galera, hoje nós vamos fazer correção sobre o módulo de coesão. Nessa correção nós temos questões da FUVEST de São Paulo, da UFES, da PUC do Rio de Janeiro, UERJ e UF. Vamos lá? Para quem não sabe, eu sempre faço as leituras dos textos para que, mesmo que você não tenha o material, você possa ter a correção consigo e acompanhe a linha de raciocínio. Correto, galera? Preste atenção, o tema é coesão, tá? Material de redação, essa aula de redação, voltada à coesão, obviamente, sempre linkado com a interpretação textual. Vamos lá. FUVEST São Paulo, questão 1. Ela vem com o seguinte, ela vem com o item 1, 2 e 3. São 3 frases distintas, certo? Na primeira, desespero meu, 2 pontos. Leitura obrigatória de livro indicado, fecha com reticências, tá? 2, uma surpresa, 2 pontos. Tão bom aquele livro, tão bom aquele livro, exclamativo. 3, nenhum aborrecimento na leitura. Veja, a primeira parte fiz a leitura com as pontuações, agora eu vou fazer sem, tá? 1, desespero meu, leitura obrigatória de livro indicado. 2, uma surpresa, tão bom aquele livro. 3, nenhum aborrecimento na leitura. Respeitando a sequência em que estão apresentadas as 3 frases acima, articule-as num único período. Empregue os verbos e os nexos oracionais necessários à clareza, à coesão e à coerência desse período. Veja só, a matéria é coesão. Se ele está pedindo que faça um nexo, se ele está solicitando que você trabalhe com nexos oracionais, é porque você terá que trabalhar com a primeira, com a segunda e com a terceira frase, formando uma oração. E se a matéria pertence ao tópico coesão, você terá que buscar conectivos que façam uma ligação entre as 3, formando uma única oração com período composto, certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei assim. Olha só, e preste atenção. Ao que está em retângulo foi onde eu troquei com o conectivo. Porém, obviamente, necessário fazer um ajuste com o tempo verbal sem que se perca o sentido da oração, assim colocado aqui, correto? Desespero meu. Leitura obrigatória de livro indicado. No entanto, foi uma surpresa, pois era muito aquele livro cuja leitura não causou nenhum aborrecimento. Aqui foi utilizado, no entanto, foi utilizado pois e o cuja. E se vocês pararem para analisar, o tempo verbal ele foi alterado para o passado. Então, veja, se o meu tempo verbal foi alterado para o passado, eu tive que organizar tudo. Aqui, desespero meu, leitura obrigatória de livro indicado. Está no presente, correto? Aqui eu ainda estou no presente. Quando joga no entanto, ele trabalha assim, uma surpresa. Tão bom aquele livro. Olha só, se é aquele livro, você não sabe qual o tempo. Aquele que é uma ideia distante, certo? Correto? Então, veja, se tem ideia distante, no entanto, foi uma surpresa. Pois era muito aquele livro. Aí o cuja entrou por quê? Nenhum aborrecimento na literatura. Cuja leitura não causou nenhum aborrecimento. Correção, leitura, tá? Não na literatura, na leitura. Então, veja só. A oração tornou-se uma, eu tinha 3, formei uma. Foi utilizado conectivos, no entanto, pois e cuja. E eu deixei aqui também no vermelho, não é por ser conectivo, pois não é, mas sim por ter mexido com o meu tempo verbal. E esse muito aqui era muito aquele livro, porque aqui no texto coloca tão bom. Se tá com tão bom, eu peguei e transformei para muito, que eu tenho ideia de quantidade, que ele é maravilhoso, tão bom, nossa, é tão
tão bom poder estudar em casa. De repente vocês pensam assim, né? É tão bom poder ir à praia. Então, quando você pensa que é tão bom, é porque é muito bom, é porque algo aquilo para você, aquilo, tá vendo? Para você é prazeroso. Então, o tempo verbal foi alterado para acompanhar o conectivo e transformar uma única oração, ok? Uma única oração com alguns períodos, tá? Questão 2 é da UFES. Vamos lá? Aí na questão 2, ele aqui coloca assim: leia os textos a seguir. São três fragmentos e são curtos, tá? Texto 1, ele é do Quincas Borba. O texto 2, os ratos. Texto 3, identidade para os gatos pardos, certo? Então vamos lá. São textos curtos, ok? Vamos ao Quincas Borba. Texto 1. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Texto 1. Texto 2, que os ratos. Aquela nota verde, gordurosa, graxenta, está sendo ruída. Ruída. Esse fato está se passando agora. É contemporâneo dele. Os ratos estão roendo ali na cozinha. Na mesa, são 2, são 3. Andam daqui para lá. Giram, dançam, infatigáveis. Afanosos, infatigáveis. Os ratos. A propósito, as minhas pausas um pouco mais longas foram dadas todas, sem exceção, por reticências. Não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. Quase nada eu tenho de vírgula. Então, veja, todos sendo dados com reticências, ok? Texto 3, identidade para os gatos pardos. Minha mãe é meio branca. Meu pai é preto, retinto, nariz de barraca. A filha do seu Polovski acharia meu pai feio. Ele era bonito, eu sou bonito. Não sou mulato. Mulato é o filho de mula. Eu sou preto, negro. Identidade para os gatos pardos. Pois bem, 3 textos para podermos realizar as questões. Não, é somente uma questão a da UFES, né, da número 2. Vamos lá. Necessário para conseguir identificar esta resposta. Interpretação. Você tem que ter noção de quais são os conectivos. Os conectivos, eles podem ser referenciais, eles podem ser sequenciais, certo? Nós já vimos essa matéria neste módulo 10, matéria coesão. Eu não me lembro, é só rever a aula de coesão que você verá todos esses conectivos. Então, veja só, para você fazer essa questão, não tem absolutamente nada de difícil. Mas é uma faculdade. Não tem problema, você sabe interpretar, você conhece a língua portuguesa, certo? E os trechos, os 3 fragmentos do texto 1, 2 e 3 são curtos, de 3 linhas, o máximo tem 5, porque o do texto 2 tem 5 linhas, motivo, tem reticências e mais reticências, só por isso. Do contrário, se eu retirar essas reticências, posso dizer 3, 4 linhas só em cada fragmento apresentado para análise, ok? Então, veja, a propósito, se você parar para analisar, eu tenho aqui no texto 1, se eu estou mexendo com Quincas Borbas, eu tenho o lírico presente, né? O gênero lírico, ou será que eu tenho o eu lírico, que é aquele que está falando? O que vocês acham? Em todos eles até. Vamos lá. O que é o eu lírico mesmo, se você esqueceu? O eu lírico é a voz de um poema, certo? É o narrador? Não, é a voz do poema, porque nem sempre aquele que está falando é literalmente a voz do narrador, ele simplesmente escreve. Então, é a voz do poema, o poema fala, o poema ele quer tocar você, certo? Então, não se esqueça, eu lírico é a voz do poema e não a voz do narrador. Haja visto que você tem autores, escritores, que ora eles escrevem um poema suave, ora eles escrevem um poema mais pesado, um poema mais agressivo. Se você pensar nas cantigas, por exemplo, você tem tem a cantiga de maldizer. Cantiga de maldizer é aquela que fala tudo na lata e fala em forma de versos.
né? Não tem no médio que fala, penso logo falo. Então, se achar que você é feio, que você é horroroso, vai chegar e falar, você é horroroso. E vai mandar mesmo todas as verdades. Tem a cantiga de amigo, né? Tem a cantiga de amor, o lírico Nossa Flora, é o sentimento total ali naquele poema. A cantiga de amigo pode ser uma mulher falando. Tem a cantiga de maldizer, né? Então veja, tem várias cantigas e dentro dessas cantigas que estou falando, né, uma matéria literária também, vamos lá, eu tenho o mesmo autor, por exemplo, que escreve duas cantigas e nelas eu possuo conteúdo diferente, certo? Então, vamos lá, Boca do Inferno, então, nossa, maldizer e cantigas também, mas amáveis ele também tem, mas a de maldizer dele é poderosa, por isso ele tem o apelido de Boca do Inferno, né? Quem será ele? Será que vocês lembram? Vamos lá, então. Considere os textos... Bruce! Eita pressa! E eu não vou cortar não, vou deixar para vocês verem, né? Considere os textos 1, 2 e 3. Indique a que ou a quem se referem os itens lexicais. Aqui, está no texto 1. Fato, texto 2. Ele, texto 3. E explique. Em termos de coesão textual, que diferença esses itens apresentam? Vamos lá. Quando eu leio lá em cima no texto 1, aqui, está logo na primeira linha. Linha? É, aparentemente linha, tá? Então vamos lá. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba que adoeceu também. Veja, se ele está falando aqui, ele está com a ideia de lugar, ele está com a ideia do tempo, ganhou infinitamente e completou. Estou com a ideia de tempo, o advérbio de tempo, de modo, né, o temporal, né? Fugiu, está no passado, desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Então veja, se você parar para analisar, aqui você está mexendo com o espaço. Aqui e quanto? Tempo, porque ele jogou lá na frente a palavra infinitamente também para poder, ele ganhou infinitamente, adoeceu também, ó. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Olha meu tempo sendo apresentado de novo, certo? E aqui ainda está passando aqui a parte circunstancial, né? A parte em que circunstância isso aconteceu, certo? Já no texto 2, ele coloca o que? Ele quer saber da palavra fato. Então vamos lá. A palavra fato está na linha 2. Para quem tem o material, linha 2. Aquela nota verde, gordurosa, graxenta, está sendo ruída. Ruída, ruída. Esse fato está se passando agora. Olha só. Esse fato está se passando agora. É contemporâneo dele. Que fato é esse? O fato nada mais é do que está se referindo aqui nesse caso a quem ou a que? A nota verde. O que está, como ela está? Ela está gordurosa, ela está graxenta e ela está sendo ruída, certo? Então olha só, no momento eu só estou analisando e fazendo uma pequena interpretação, tá? No texto 3, que é da identidade para os gatos pardos, o ele está na linha 2, lá no final mesmo, última palavra no material. Minha mãe é meio branca, meu pai é preto, retinto, nariz de barraca. A filha do seu Polovski acharia meu pai feio. Ele era bonito, eu sou bonito, não sou mulato. Mulato é filho de mula, eu sou preto, negro. Então veja, esse ele se refere a quem? Se a pessoa não souber fazer a interpretação, entenderá de imediato que é o senhor Polovski, né? Que é o seu Polovski. Mas não é o seu Polovski, mas sim está se referindo ao pai dele. Mas a pessoa que não para analisar vai de imediato em quem está antecedendo, sem prestar atenção ao conteúdo. Se ele está falando sobre minha mãe é meio branca, já está dizendo a cor da mãe, né? Meu pai é preto.
Ele afirma aqui que é preto. Retinto, nariz de barraca. A filha do seu Polovski só fez uma referência. Acharia meu pai feio. Uma outra pessoa diria que meu pai é feio. Ele era bonito. Voltei a falar de quem? Eu fiquei na dúvida. Eu sou bonito. Não sou mulato. Ele voltou para si. Ele fez uma referência de alguém que poderia achar o pai dele feio. Então, ele falou que ele era bonito. A visão dele, de quem escreveu. Aí ele coloca, eu sou bonito. Filho, pai bonito, filho bonito. Certo? Não sou mulato. Por que ele pensaria no mulato? Porque a mãe dele é meio branca. Mulato é filho de mula. Ele não gostou dessa ideia. Ele foi pelo radical, né? Eu sou preto, negro, certo? Aí ele coloca aqui embaixo o quê? Entenderam o que eu fiz e o que eu apresentei do ele. Pra cá eu coloquei assim, vou ter até uma resposta longa, mas vocês podem diminuir a sua resposta desde que você tenha entendido. E não se esqueça, quando você tiver uma prova discursiva, é necessário que você seja objetivo e você explique bem. Porque quem estiver fazendo a sua correção não pode ter uma porta aberta para um possível pensamento diferente. Tem que ser exatamente o pensamento final, aquilo que é solicitado na pergunta. Isso é essencial. Então, olha só. O termo aqui, que é o do texto 1, refere-se ao espaço e tempo do eu lírico. O eu lírico é aquele personagem que fala. Personagem? Claro que não, é a voz do poema, certo? Em sua retomada, assume o valor circunstancial espaço-temporal. Lá no final ele fala assim, 3 dias depois também, né? Também coloquei o infinitamente, não foi? Com relação a... O substantivo fato, é o texto 2, que é o que fala da nota verde, refere-se à ideia central, que é a nota verde, né? Representa todo o assunto abordado, sintetiza-o. Você pode pegar esse texto inteiro e vai sintetizar simplesmente com o fato. Qual foi o fato? O fato da nota verde ser ruída. Ponto. Certo? Aí, cadê? Sintetiza-o. O pronome ele, acabei de falar que se ele se refere ao pai de quem está falando no poema, que diz que a minha mãe é meio branca, que o pai é retinto, é preto, né, retinto, que ele não é mulato, que o mulato é quem é mula, não é isso? E falou que a filha do até gravei, de tanto falar, a filha do seu Polovski, agora não enrolei, a filha do seu Polovski acharia o feio, né? Então veja, o pronome ele faz referência, olha a matéria coesão, que tem a coesão por referência, né, referencial, né, ao pai do narrador, de modo que retorna apenas uma palavra. Assim, em termos de coesão textual, que é a matéria que nós estamos estudando hoje, a própria natureza dos termos retomados marca suas diferenças. Certo, galera? Não é difícil, é só interpretação. Vamos para a questão da PUC. PUC tem letra A e tem letra B. Vamos lá, PUC Rio de Janeiro. Questão 3. Vamos ao texto? A história dos povos está atravessada pela viagem. Como realidade ou metáfora? Todas as formas de sociedade compreendendo tribos e clãs, nações e nacionalidades, colônias e impérios, trabalham e retrabalham a viagem, seja como modo de descobrir o outro, seja como modo de descobrir o eu. É como se a viagem, o viajante e a sua narrativa revelassem todo o tempo o que se sabe e o que não se sabe, o conhecido e o desconhecido, o próximo e o remoto, o real e o virtual. A viagem pode ser breve ou demorada, instantânea ou de longa duração, delimitada ou interminável, passada, presente ou futura. Também pode ser peregrina, mercantil ou conquistadora, tanto quanto turística, missionária ou aventurosa. Pode ser filosófica, artística ou científica.
Em geral, a viagem compreende várias significações e conotações simultâneas, complementares ou mesmo contraditórias. São muitas as formas das viagens reais ou imaginárias, demarcando momentos ou épocas mais ou menos notáveis da vida de indivíduos, famílias, grupos, coletividades, povos, tribos, clãs, nações, nacionalidades, culturas e civilizações. São muitos os que buscam o desconhecido, a experiência insuspeitada, a surpresa da novidade, a tensão escondida nas outras formas de ser, sentir, agir, realizar, lutar, pensar ou imaginar. Então veja, agora a PUC solicita. Segundo Otávio Yanni, esse texto é dele, do livro A Metáfora da Viagem, que na verdade é que ele fala sobre as várias viagens, né? E ele não se prende, não sei se vocês perceberam, ele não se prende a um determinado tempo. Tudo dele é limitado, que não pode ser delimitado. É passado, presente e futuro, ele não está preso num tempo, né? Achei isso muito interessante. Quando você pensa em conotações, você pensa em sentidos figurados, correto? Suas várias significações e conotações. Realmente, aqui ele trabalha, ele tem um léxico assim, meramente gigante, né? Brinca com as palavras. Aí ele coloca aqui, a viagem compreende várias significações e conotações, simultâneas, complementares ou mesmo contraditórias. Ao longo do texto, o autor relaciona a noção de viagem a traços distintos e opostos entre si. Essa é uma afirmação dele. Tem distintos e opostos. Acabei de falar, né? Na verdade, o texto dele toda hora tem o que é distinto e o que é oposto. Ele brinca, como eu coloquei, com as palavras. Mas a questão não é difícil. A PUC não é tão difícil. O difícil é quando você pensa que é difícil, porque o que é interessante e sábio é quando você acredita e você lê, interpreta e acerta, porque essa questão não é difícil. Olha só, preste atenção. Observando os recursos coesivos empregados, coesivo, palavras que fazem as ligações, né? Eu falei da coesão referencial, eu falei da coesão sequencial também, não foi? Tá na aula de coesão, né? Pois é, né? Vamos ver aqui? Observando os recursos coesivos empregados, faça o que é pedido a seguir. Letra A. Transcreva a passagem em que esses traços distintos estão contidos simultaneamente na noção da viagem. Eu coloquei isso aqui para vocês, gente. Tem mais, tá? Mas esse aqui, assim, tá muito visível. É como se a viagem, né, falando sobre a viagem, preste atenção, ele solicita o que estão contidos simultaneamente na noção da viagem. Então, se é na noção da viagem, olha como é fácil. É como se a viagem, o viajante e a sua narrativa revelasse todo o tempo o que se sabe. E o que não se sabe, o conhecido e o desconhecido, o próximo e o remoto, o real e o virtual. Onde está isso? Ah, peraí, eu marquei, como vocês sabem que eu marco, né? Tá lá na linha, começa no final da linha 5 e termina na metade, quase para o final da linha 8. 5, 6, 7, parte da linha 8. Veja só, está visível. Difícil isso, gente. Você só tem que saber o que é. O que acontece é simultâneo e que tem ideia de oposição. Olha como é conhecido e desconhecido. Próximo e remoto. Real e virtual. Né? Aí o tempo que ele coloca, né? Ele joga aqui o viajante, ou a viagem, o viajante. Muito. Aqui ele só fez a introdução. Se vocês só colocarem daquela parte para lá, ok, conhecido. Porém, como se trata de uma questão discursiva, o ideal é que você coloque uma questão bem explicada. Uma vez que eu coloco assim, não tem como alguém ter dúvidas com relação à minha resposta, certo? Porque eu não deixei nada aberto para que ninguém pudesse pensar de uma forma diferente. Não se deve colocar só fragmentos isolados sem que você explique, porque se você assim o faz, aquele que estiver fazendo a sua leitura, o leitor, o corretor, poderá dar como errado, como
você não soube se expressar corretamente, certo? Fácil, né? Vamos para a letra B. Transcreva, de novo, a passagem em que esses traços distintos são postos de forma excludente na caracterização de viagem. A viagem pode ser breve ou demorada, excludente, tá? Instantânea ou de longa duração, demilitada ou interminável. Mas que difícil. Muito fácil. Certo? Questão 4 é da UERJ. Vamos lá? O Império das Lentes. Nas cerimônias de casamento, as retinas das testemunhas foram substituídas pelo camcorder do sujeito de terno gasto que grava o enlace andando de um lado para o outro. O distinto padre pode dar licença, por favor? Côncia de sua relevância mística, a madrinha chora no exato instante em que os refletores lhe encandecem a maquiagem. Nas festas de escolas primárias, os alunos aprenderam a se apresentar para filmadoras e não mais para pais e mães. Sob o foco automático, a criança já não enxerga o sorriso de orgulho ou de apreensão na face do pai. Vê apenas a handcam, que mascara o seu rosto. Se a televisão é a arena da história contemporânea, as câmeras de vídeo domésticas se tornaram o olhar autorizado da intimidade familiar e de outras intimidades nem tão familiares assim. Nas férias, o estranho fenômeno se generaliza, o escancarando em público o vazio que existimos. O viajante já não é aquele que contempla o desconhecido, que se reserva a chance do inesperado, que vive, enfim. Protegido por sua máscara eletrônica, que o poupa de estar exposto ao destino, ele apenas grava imagens, e normalmente muito rápido, como quem ainda tem uma longa lista a cumprir, o turista é um apressado. Depois, claro, jamais terá tempo de rever o que filmou. Continuará com pressa. De bom grado, ele substituiu a própria memória pela fita magnética. Mas esta também logo se perderá numa estante empoeirada, guardando imagens sem nexo. São as imagens do espetáculo que não foi vivido, pois quem poderia vivê-lo se ocupou em gravá-lo, ou em posar para a gravação. Meia-noite. Ali jaz a vida que poderia ter sido. Ali jaz o desejo que não se satisfez, pois entre ele e o turista havia um muro transparente. Um vidro, uma câmara. Essa engenhoca que reina soberana no espaço exíguo que separa o homem de si mesmo. Bu, seu gênio, revista Veja. Aí vocês vão perguntar, lá no glossário não tem nada? Não tem. As duas palavras complexas aqui, que elas estão em negrito e itálico, que é concorder, que é filmadora, e handcam, que é filmadora de mão, certo? Então, assim, eu não entendi, não consigo fazer. Consegue sim, porque eles colocam um glossário nessas palavras, ok? A UERJ não é tão malvada assim, não, gente. Ela nem é malvada. Olha só a questão que eles colocam. Aqui está falando vamos lá. Ele está falando de uma pessoa que está passeando em férias, que ela se preocupa em tirar fotos, em gravar. Ela apresenta que as pessoas não se apresentam mais para as pessoas, mas sim para as máquinas, né? Para as filmadoras. Não colocou aqui, mas vamos lá para os celulares. No geral, para as máquinas. Busca-se primeiro a máquina para depois buscar a pessoa. Primeiro sai bem na fita, para depois procurar a pessoa e dar o tchauzinho, né? Bem por aí. Muitas pessoas viajam, ao invés de aproveitar a viagem, quer tirar a foto naquele lugar para dizer, passei por aqui. Então foi isso que ele bem colocou. E depois, quando passa, poxa, nem aproveitei. Estava tirando as fotos, não aproveitei tanto espaço. Ele colocou isso aqui, né? Aí, vamos lá ver o que a UERJ pede? Ela coloca assim, ela retirou um fragmento e mandou. Nas férias, o estranho fenômeno se generaliza. Eu tenho falado muito sobre texto quando generalizado. Generalizado é quando você fala de todos, ao invés de especificar, certo? Até coloco que nas redações
Eu não gosto quando os meus alunos generalizam, gosto quando eles especificam mais e aprofundam com causa, consequência, citação, com a parte filosófica, para usar bastante, para brincar com a parte sociocultural, porque o Enem gosta muito, sim, e eu gosto também. E quando você trabalha muito com a parte generalizada, você trabalha muito com todo, o que todo mundo fala, é quase, não estou dizendo que é exatamente, mas é quase um senso comum. Eu não gosto do senso comum. Até porque depois que você faz a sua apresentação no seu desenvolvimento, estou dentro da matéria de redação, né? Então, quando você faz isso dentro do seu desenvolvimento, você, quando generaliza seu texto, você fica com ele um tanto quanto pobre, você vai perder ponto fácil. Mas quando você especifica, exemplifica, quando você apresenta a sua sequência, quando você trabalha com a progressão textual, nossa, seu texto fica maravilhoso. A galera sabe que eu gosto e gosto muito, correto? Então vamos ver. Aqui ele solicita. Nas férias, vírgula, o estranho fenômeno, ele botou com letras garrafais, tá? Caixa alta, estranho fenômeno. Se generaliza, voltou. Demonstra de que modo a expressão em maiúsculo, estranho fenômeno, funciona como um mecanismo de coesão ou ligação entre as partes do texto. Olha que difícil. Eu falei, já até expliquei, trata-se de uma expressão genérica, aquela que eu não gosto, né? Que resume, ela resume o conjunto de situações descritas anteriormente, unificando. Ela resumiu tudo. Quando você vai fazer uma redação, quando você vai escrever uma redação, não generalize. Olha só, se aqui trabalhou como trata-se de uma expressão genérica, que resume o conjunto de situações, numa redação, quando você estiver escrevendo, você não vai resumir. Você irá fazer como este, você vai apresentar, certo? Apresenta causa, consequência, citação. Falo sempre, repito, vou continuar repetindo, porque o generalizado não é o mais bonito, não é o melhor, e vocês sabem que é o que eu também não gosto, certo? Porque resumir, não, você não pode resumir, certo? Mas você tem que conhecer o generalizado. Então, quando ele coloca aqui, cabeça para baixo, estranho fenômeno, o estranho fenômeno engloba todo o texto, certo? Porque ele está generalizando. Você quer saber que página, com que linha ele está? Deixa eu ver se eu anotei aqui, que eu sempre falo, né? Ah, tá aqui. Anotei sim. Está na linha 13. Está na página 186, linha 13. Você pode começar a ler a partir da 10, tá? Se a televisão é a arena da história contemporânea, as câmeras de vídeo domésticas se tornaram o olhar autorizado da intimidade. Assim, nas férias, o estranho fenômeno se generaliza, escancarando em público o vazio que existimos. Certo? Difícil, gente? Interpretação. Fácil, né? 5 UF, vamos lá? UF é um texto pequeno. Qual será o futuro das cidades? Esse é o título. As megacidades vão mudar de endereço no próximo milênio. Na periferia da globalização, as metrópoles subdesenvolvidas concentrarão não apenas população, mas também miséria. Crescendo no ritmo veloz, dificilmente conseguirão dar a tantas pessoas habitação, transportes e saneamento básico adequados. Mas não serão as únicas a enfrentar esses problemas. Mesmo metrópoles do topo da hierarquia global, como Nova York, já sofrem com congestionamentos, poluição e violência. Independentemente de tamanho ou localização, as cidades vão enfrentar ao menos um desafio comum: o aumento da tensão urbana provocado pela crescente desigualdade entre os seus moradores. Não há mágica tecnológica à vista capaz de resolver as dificuldades. Os urbanistas apontam o planejamento como um antídoto para o caos. Os governos precisam apostar em parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil. Será necessário coordenar ações locais e iniciativas conjuntas entre cidades de uma mesma região. Texto da Folha de São Paulo, 2 de maio de 99.
A UF manda o seguinte, vamos de novo. Qual será o futuro? Aqui está falando da globalização. Aqui ele apresenta os problemas que existem, certo? Transporte, saneamento básico, tudo que para aqueles e para nós que somos pessoas que estamos e buscamos estar sempre atualizados naquilo que se refere ao mundo, vivemos, assistimos, vivemos sim, vivemos, porque na minha rua não tem, tá, mas você passa por algum lugar que não tem saneamento básico, você sabe que o mundo tecnológico é aquele que está avançando. Ele ainda coloca aqui que os urbanistas, cadê onde eu coloquei que eu marquei? Perdi a folha. Apontam o planejamento como antídoto para o caos. Antigamente as casas eram maiores, né? Atualmente as casas são bem pequenininhas. Vocês já pesquisaram, já assistiram aos programas das casas lá na Ásia, como são pequenininhas? Eles até levantam a cama e tudo mais para poder ter um micro espaço. Parece uma caixinha de fósforo. Será que esse é o que nós devemos fazer sempre? Ou será que é bom ter uma casa extensa, espaço? Eu prefiro uma casa extensa, com espaço, para poder me divertir, receber pessoas, certo? Aproveitar também a vida, ficar só trancada, não é comigo não. Não sei vocês, o que vocês acham? Eu não. Certo? Então vamos lá. A UF pede coesão referencial. O que é uma coesão referencial? Coesão referencial é aquela que se refere a algo que já foi citado antes, qual o nome? Anáfora. Ou algo que poderá ser citado mais à frente, catáfora, certo? Mas ele tem sempre a referência a algo muito difícil quando você pensa numa coesão referencial. Então, olha só, fácil. A coesão referencial pode ser realizada por meio de formas cujo lexema, radical é lexema, tá? Forneça instrução de sentido que represente uma interpretação de partes antecedentes do texto. Exemplo, ele coloca aqui. Imagina-se que no futuro haverá aumento das tensões urbanas. Essa hipótese tem preocupado os cientistas sociais. Isso aqui que ele colocou, tá? E ele manda, transcreva, a interpretação, né? Transcreva do texto apenas a expressão que na coesão referencial estará se referindo a algo certo, exerce papel semelhante a do trecho destacado no exemplo acima. Esse trecho que ele coloca, imagina-se que no futuro haverá aumento das tensões urbanas. Essa hipótese tem preocupado os cientistas sociais? Bem, mediante todo o texto que está lá acima, onde está essa colocação? Lá no segundo parágrafo, quando ele se refere aos problemas. Então, eu coloquei aqui para vocês esses problemas, certo? Chove chuva. Certo, gente? Não tem nada difícil. Mas eu não encontrei essa parte desses problemas. Quais são os problemas? Os problemas que foram citados no primeiro parágrafo. É só a interpretação. Certo, galera? Qualquer dúvida? Não entendi? Zap. Grupo de redação, só me perguntar. E-mail. E vamos, que o ensino não pode parar, não podemos parar de estudar. E vamos gabaritar, certo? Galera, saudade de vocês. Até a próxima.